Olá a todos, meu nome é Guilherme. Primeiro é um prazer estar ministrando esse curso de Node.js com vocês, é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, né? E o que a gente vai fazer aqui? Esse curso é voltado para pessoas, eu não diria total zero, mas pessoas que têm um conhecimento raso aí na parte de programação web, tá? E ao fim, a gente vai tentar desenvolver aí uma API RESTful junto, né? A gente vai pegar uma base inicial e evoluir junto aí ao longo das aulas, até chegar num produto final. E esse vai ser a proposta do curso. Eu gostaria de falar também, antes de começar tudo, né? É que a primeira aula vai ser basicamente uma introdução, a segunda aula vai ser uma modelagem de entidade de relacionamento, então a gente vai modelar ali uma documentação para o nosso banco de dados, e a terceira vai ser configuração de ambiente. Para quem tem um conhecimento mais avançado, eu recomendo estar pulando lá para a quarta aula mais ou menos, tá? Recomendo assistir a segunda, porque a segunda fala sobre o que a gente vai fazer um pouco mais detalhadamente, qual é o cenário que a gente vai tratar e tal, mas se você já sabe, assim, os conceitos básicos de programação web, o que é um HTTP, o que é uma API, né? Quais são os métodos do HTTP. Se você já sabe questão de configurar um ambiente, de estar instalando ali o Docker, né? O Insomnia, o VS Code, que é umas coisas que a gente vai instalar mais pra frente. Pula então para a quarta aula, que é onde eu vou começar realmente a desenvolver em Node.js, tá? A segunda e a terceira aula vão ser mais para dar uma introdução sobre o que a gente vai fazer e configuração de ambiente. E a primeira aula vai ser mais introduzir conceito, que é mais teórico. Então, antes de começar, eu queria apresentar alguns conceitos básicos para quem não tem tanto conhecimento sobre essa parte. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é o HTTP, né? Ele é a base de tudo aqui em questão de protocolação. É o protocolo que, basicamente, o HTTP ele é responsável por lidar com a questão de transferência de páginas, né? O que seria isso? Você acessa o site aqui, www.wall.com. Isso usa o HTTP, tá? Quando a gente faz uma requisição a partir do navegador até um servidor, quando a gente tenta acessar um site, o que a gente faz? A gente está fazendo uma requisição a partir do seu navegador, essa tela que está aqui, né? Em caso eu estou usando o Chrome. Então, a partir do meu navegador, eu faço uma requisição a um servidor que estava lá com a página. Ele vai ter um nome de DNS que a gente fala, como se fosse um nome para ele, tá? www.wall.com.br. Então a gente sabe quem que é esse servidor, ele tem um nome único. Só esse servidor vai ter esse nome aqui. E a gente bate lá, a requisição nossa chega lá pedindo para ele dar uma página web desk pra gente, essa página que ele vai oferecer. Então a gente manda uma requisição, o servidor recebe a requisição, processa e devolve o resultado. E essa etapa, né, essa questão de requisitar algo e ter uma resposta, basicamente é o HTTP. É ele que vai determinar quais são as regras para fazer isso, como isso é feito, né? Então ele determina toda uma protocolação em cima dessa ação aí de busca de acesso de recursos, né? Quando a gente fala de HTTP, a gente tem que falar também dos métodos dele. E um método padrão aqui do navegador, para fazer essa questão de buscar uma página e trazê-la de volta, é chamado de GET, tá? A gente tem, se não estiver enganado, 9 métodos HTTP. A gente pode pesquisar aqui para estar usando como apoio. A gente tem 9, eu acho que se eu estiver enganado são 9 métodos, tá? Mas existem 4 principais que são os que a gente vai abordar aqui no curso, que a gente vai precisar usar para estar desenvolvendo nossa API. Que eu vou falar o que é uma API daqui a pouco também. Mas, basicamente, os principais são o GET, tá? O POST, delete e o path. O GET, como eu expliquei, é para a gente acessar um recurso, solicitar, né, a representação de recurso. É o que a gente faz quando a gente busca uma página web por aqui. A gente digita aqui o endereço, ele traz um resultado, que é aqui o conteúdo. Então a gente está buscando um recurso, só buscando. Quando a gente faz um post, que daí já não é uma operação padrão do navegador, só o GET que é. Quando a gente faz um post, a gente está... Geralmente a gente manda alguma coisa a mais, além aqui do endereço, sabe? Que a gente digita manualmente. Ou a gente faz isso propositalmente, né? Então a gente vai mandar alguma coisa a mais. Por exemplo, alguma coisa que a gente quer que o servidor persista lá nele. Mantenha nele, tá? A gente chama isso de payload. Uma coisa que a gente manda mais na requisição é payload. São os dados que a gente inseriu. Então a gente manda essas coisas a mais lá pro servidor e ele processa. Geralmente a gente usa o post quando a gente quer criar algo. Quando a gente quer criar algum recurso lá no servidor, a gente usa o post. Get só para ler, tá? Post, criar. Delete, como o próprio nome diz, é para deletar o recurso. Então, geralmente a gente fala qual recurso que deletar e deleta ele por meio desse método aqui.
E o path é utilizado para atualizar um recurso, que também vai ter um payload então, né? Enquanto o post é usado para criar, o path, a gente parte do princípio que já existe um recurso que é atualizar ele lá. Então, ele vai ser parecido em questão do que deve enviar, tá? A diferença é que o post, quando o cliente tem que enviar um dado completo, por exemplo, e o path ele vai enviar coisa parcial, uma parte ali do que você quer modificar. E a gente vai estar usando o path para isso, então. Tem outros aqui que geralmente não são muito utilizados, não pelo menos não para a parte de API, né? Tem o head. O head é basicamente um get, só que, como tá falando aqui, ó, só que o servidor não devolve uma resposta, você só faz a requisição. É válido para quando a gente quer validar que o servidor existe, alguma coisa assim, ou um recurso existe, a gente usa o red aqui, head. E então ele não traz um recurso, ele é uma solicitação mais leve. Tem vários outros que eu não vou abordar aqui, porque é difícil a gente estar utilizando, tá? Mas é interessante ler, então acesse aqui o site da Mozilla sobre métodos HTTP e dá uma lidinha, se tiver um tempinho aí. Outra questão que quero falar é sobre API RESTful, né? Que é o que a gente vai desenvolver nesse curso. Então, é bom a gente estar tendo em mente o que a gente vai fazer, pelo menos uma base inicial do que a gente vai fazer. Mas uma API RESTful é basicamente essa camada aqui, tá? É um software que vai ficar no lugar dessa nuvem aqui, basicamente, que a gente vai desenvolver. Então, a gente tem o cliente, que é o navegador nosso, ou um software de fazer requisição no próprio país, que existe, a gente vai mexer ao longo do curso. Mas é basicamente um programa aqui, como navegador, que faz requisições. Do jeito que a gente falou que faz requisição para acessar uma página. Então, ele faz essa requisição para acessar a nossa API, tá? Geralmente para acessar algum recurso. A API ela vai processar essa requisição e pedir esse recurso para o banco de dados. Então, o banco de dados daí vai devolver os resultados desse recurso que a API quer. Então, a API, depois que o banco de dados devolve, a API trata esses recursos aí e devolve ali em formato de algum arquivo, de JSON, XML, HTML e tal, para o cliente. Quando a gente faz o acesso a uma página, que é o mais comum de se fazer, a gente devolve o conteúdo em HTML. Mas em API, geralmente, né, o formato mais utilizado para API é JSON. Para quem não sabe, JSON é um formato de arquivo que parte ali do JavaScript, né? JSON significa JavaScript Object Notation. Tá escrito até aqui, né? Então é um objeto JavaScript. Daí foi extraído isso para ser um pouco mais independente, fez com que isso fosse um formato de arquivo. Mas basicamente a nossa API vai transitar arquivos do tipo JSON, tá? Então são arquivos que vêm nesse formato aqui, ó, para você ter uma base. Eles basicamente têm esse formato, essa estrutura aqui de sintaxe e tal. A gente vai mexer bastante com isso aqui. Durante o teste de API, a nossa API, quando retornar os estados, ela vai retornar nesse formato. Que no caso, um exemplo é de clientes, né? Mas quando a gente está mexendo com clientes, então retorna aqui qual cliente a gente queria. A gente provavelmente tentou fazer um acesso a algum recurso, né? Relacionado a cliente, daí a API retornou isso aqui, ó, qual cliente que tinha requisitado, retorna ele completinho aqui, com o nome e tal. E quais são os pagamentos referentes àquele cliente, provavelmente é isso aqui, tá? Então, quais são os pagamentos referentes a esse cliente que ele fez? Daí retorna todos os pagamentos aqui, que isso aqui é um livro e uma mensalidade escolar. Mas, então a API é isso, transitar recursos também. E geralmente é feito em formato JSON. Então, o que a gente vai desenvolver é essa parte aqui, tá? Isso que a gente vai fazer. Outro conceito que eu queria abordar, base também para o nosso curso Node.js, é o JavaScript. Para quem não sabe, o JavaScript é uma linguagem de alto nível, diferente do C, por exemplo, que a gente está acostumado na faculdade. E como a maioria das linguagens hoje em dia, na verdade, né, a maioria das linguagens hoje em dia são de alto nível, o JavaScript também é uma linguagem leve, interpretada, baseada em objetos com funções de primeira classe, e é mais conhecida por ser uma linguagem de script. Foi para isso que o JavaScript foi desenvolvido inicialmente, tá? Quando surgiu lá se não me engano, na década de 90, lá no Netspace, que era um navegador e tal, que era uma empresa até, se eu não estiver enganado, né? Mas ela surgiu para estar integrando ali páginas HTML. Essas páginas aqui comuns que a gente está acostumado a acessar, basicamente ele está no meio aqui do JavaScript. Por início, né, foi feito só para isso. Ele é responsável por trazer... A gente tem um HTML que basicamente estrutura aqui essa página, tá? Fala o que tem que ser a barra de navegação, o que tem que ser um título, o que tem que ser um texto de parágrafo, tá? O HTML fala isso. A gente tem o CSS também nessa parte aqui, que basicamente dá estilo
vai falar quais são as cores das coisas, fala que isso aqui tem que ser amarelo, fala o estilo de fonte, o tamanho da fonte desse texto aqui, qual que é o tamanho da imagem. Então, quem cuida disso é o CSS. E o JavaScript, que é o que interessa pra gente, ele tá ligado à questão de interatividade. Quando a gente vê alguma interação em que você clica em algum botão, por exemplo, esse modalzinho que apareceu aqui, é uma coisa que acontece de acordo com interações do usuário, esse botão que apareceu, que eu cliquei e tal, isso é cuidado pelo JavaScript, tá? É ele que inclui essas questões de ação. Então, quando eu clico em algum botão, por exemplo, esse, quem faz a questão de direcionamento e tal, geralmente é o JavaScript. Então, se eu tentar acessar com o Google, provavelmente tinha um código de JavaScript por trás que buscava lá essa integração com o Google, né, para estar utilizando as contas dele, para a gente estar podendo fazer login. Isso seria o JavaScript que faz. Então, como eu disse, a ideia inicial era só integrar com páginas HTML. A partir de um momento, isso começou a se expandir, então o JavaScript começou a se tornar uma coisa onipresente, uma linguagem onipresente em diversas vertentes de desenvolvimento de software. Hoje em dia, além da parte de front-end, que é essa parte que eu expliquei de JavaScript no HTML e tal, a gente tem JavaScript no back-end, que é o que esse curso vai tratar. A gente tem JavaScript para desenvolver aplicativos para celular, aplicativos mobile, né? Nativamente. A gente faz isso com React Native, por exemplo. A gente tem JavaScript para desenvolver programas nativos para desktop, Windows, né? Mac, talvez Linux também. A gente faz isso com outro framework que chama Electron. E sim, eu estou citando os frameworks que eu conheço, né? São os principais, acredito que sejam os principais, mas existem vários outros. Para web também, você pode fazer puro assim, mas existem frameworks para estar fazendo desenvolvimento web. Inclusive, eu trabalho com o framework React, né? Então, existem muito... outra questão do JavaScript, que além de estar presente em diversas partes de desenvolvimento, de programação, seja web, desktop, mobile, existem muitos frameworks para JavaScript. Nessa questão, ele é muito rico. Talvez seja a linguagem mais rica aí nessa questão de framework. Daí o JavaScript ele é baseado num padrão que a gente fala, que é o padrão ECMAScript. É basicamente ele quem vai determinar como o JavaScript, como a questão de sintaxe, né, e semântica do JavaScript é trabalhada ali dentro dele. Uma questão interessante a gente falar é que para executar o JavaScript, tá, que é uma coisa que vai mudar, para executar o JavaScript a gente precisa de um navegador. Pelo menos para o propósito inicial do JavaScript, quando surgiu no início, a gente só executava o JavaScript pelo navegador. O navegador tinha ali um interpretador próprio do JavaScript, né? E possibilitava a gente executar código aqui, para fazer essa questão de interatividade que eu falei em páginas HTML. A gente pode usar o console do próprio navegador para estar testando essas coisas, mas basicamente eu consigo definir coisas de programação no JavaScript no navegador aqui, de maneira que ele interprete. Então, eu posso definir duas variáveis, por exemplo, com enxar ainda, coloco 3. Se a gente somar aqui, por exemplo, para vocês verem um exemplo bobo, a gente vê que o navegador está interpretando, então ele somou realmente 3 mais 1 e deu 4. A gente pode trabalhar com questões mais elaboradas, talvez, como, por exemplo, vamos criar um carro. O carro vai ter, sei lá, portas, a gente pode falar que esse carro tem 2 portas. E ele vai ter também rodas. A gente fala que, nesse caso, tem 4 rodas. Tem uns carros mais diferenciados, por exemplo, tem 6, tem outros carros, tipo o carro do Mr. Bean tem 3 rodas, né? Mas esse tem 4. A gente falar que ele tem, sei lá, 2 janelas em cada porta, né? Janelas que abrem e tal. E vamos falar que ele tem, nesse caso, um motor, sei lá, um V8. Chutando que V8, no caso é string, então a gente tem que abrir aspas e colocar string aqui. Então a gente acabou de criar um objeto em JavaScript, que é um JSON também, a gente pode ver com isso. A gente vê que o navegador interpretou isso. Deixa eu pedir para printar o carro, ele vai printar aqui bonitinho. Se quiser fazer, sei lá, pegar só as chaves desse objeto. Chaves são os nomes que a gente deu aqui para os atributos. Então, se eu quiser só as chaves dele, retorna aqui um vetorzinho só com os nomes das chaves. Então, basicamente é isso. Por enquanto, para executar JavaScript, a gente depende de um navegador. Daí vem o Node.js, que é o que a gente vai trabalhar ao longo do curso. O Node.js vai possibilitar que a gente consiga fugir com o JavaScript do navegador. O Node.js, basicamente, ele pega ali um motor que o próprio Chrome tem, um motor do Google chamado V8. Ele implementa esse motor de maneira isolada, tá? E possibilita que a gente baixe o Node.js
no computador e consiga executar JavaScript direto do computador ali, sem depender de navegador. Então, o Node.js veio para trazer uma liberdade maior ali para o JavaScript. É basicamente isso que ele faz. Claro que vai muito além disso. E uma das questões além disso que a gente vai trabalhar é a questão de desenvolver uma API RESTful, tá? Então, o Node.js ele possibilita a gente criar servidores ali web, a gente consegue, no caso, criar uma API e a gente vai trabalhar com essa questão. Então, ao longo do curso, em paralelo, a gente vai estar desenvolvendo uma API REST. No final, a gente vai ter um negócio totalmente funcional. E essa vai ser a proposta do curso. Espero que vocês estejam animados, tá? Em tese, essa primeira aula foi realmente de muita teoria. Em tese, essa é a aula de mais teoria. As próximas aulas vão ser bastante práticas. Eu vou apresentar muito mais conceitos. Esse aqui é só a base. Mas de agora em diante, eu vou estar apresentando conceito e, em paralelo, eu vou estar trabalhando com vocês sobre aquilo que eu estou falando. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre modelagem, modelo, entidade e relacionamento. Vai ser o próximo tópico. E eu fico aguardando vocês nessa aula. Até mais e falou!